Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma Lexio Divina da Paróquia Santa Luzia. Aguardando alguns minutinhos para a entrada de alguns irmãos. Então, vou me apresentando. Eu me chamo Mariana, sou da Paróquia Santo Agostinho, nosso Regional 3 mesmo, bem aqui no finalzinho. Tenho 23 anos. Aqui na paróquia eu estou servindo no Ministério da Palavra. Também faço parte do setor Juventude. Estamos fazendo live nesse período. Tem sido uma bênção para nós aqui. Também faço parte do Ministério de Música. E no que precisar, a gente também está se envolvendo. Tudo para a honra e glória de nosso Senhor. Bom, estou aqui para que a gente possa partilhar, para que a gente possa viver juntos essa dádiva que é a Lexio Divina a partir da liturgia diária. Então, eu peço que você tenha aí nas suas mãos a palavra, ou mesmo o livrinho da liturgia diária, para que a gente possa dar um passeio, para que a gente possa fazer essa viagem na palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso tempo, para a nossa realidade. Amém? Então, se você for separar aí, a primeira leitura se encontra em Jeremias 14, 17 a 22. O Salmo é o 78, 79. E o Evangelho de São Mateus 13. Eu vou ler o Evangelho, mas nós vamos passear por todas as leituras que nós mencionamos aqui. Até mesmo para um aprofundamento, peço que você leia a primeira leitura e também o Salmo do dia de hoje. Se você tiver dificuldade, se você colocar liturgia diária no Google e da Canção Nova, você vai ter lá bem facinho. Mas eu peço que você procure na sua Bíblia, marca lá bonitinho para que você possa ter intimidade com a palavra de Deus. Amém? Temos um comentário aqui. Bem-vinda, Elizabeth. Seja bem-vinda, que Deus abençoe. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre em tua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós pedimos o teu Espírito Santo nesta manhã, para que possa fazer do nosso coração uma terra fértil, para que possa fazer do nosso coração um solo agradável, um solo fértil para poder germinar a palavra que o Senhor vai semear através dessa live. Que durante todo o dia o Senhor possa reverberar, o Espírito Santo possa trazer à nossa mente, possa trazer aos nossos pensamentos a palavra do dia de hoje, a fim de que nós possamos ter essa relação, essa proximidade. Que essa Lexia Divina possa fazer uma diferença na minha vida, mas principalmente no meu dia. Pedimos a tua intercessão, Virgem Maria, durante esse tempo que nós ficaremos aqui online, e também aquelas pessoas que vão assistir depois, para que o discernimento, para que a contrição, para que a palavra ela possa ficar, possa criar raízes dentro do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós vamos ler o Evangelho de Mateus nesse momento.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a palavra do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem-vinda, Elizabeth. Meus irmãos, a gente começa esse passeio da Léxio Divina a partir do santo do dia de hoje, São Celestino. São Celestino foi um papa em que ele teve uma grande luta na sua época. Ele lutou, contra o pelagianismo. Pelagianismo é uma verdade, umas hipóteses, umas linhas de pensamento que são lançadas com o tempo. É uma heresia. Heresias são umas ideias, uma linha de pensamento lançada no seio da igreja com a finalidade de destoar da verdade, de destoar daquilo que a igreja, aquilo que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra. E o pelagianismo, ele veio trazer uma ideia de que eu basto. Só eu sou o suficiente. Jesus foi um exemplo e a gente segue. Só que a gente entende que não é assim. Tem muito mais além disso. Eu não me basto. Eu preciso do Criador. Eu preciso de Deus. Eu preciso entrar em contato com Ele. O próprio Cristo disse que depois que Ele fosse, depois que Deus recolhesse Ele, Ele enviaria o Espírito Santo para que nós conhecêssemos a verdade, para que nós fôssemos defendidos, enfim, enviaria o advogado. O advogado, ele não está parado, o advogado, ele está presente, ele está aqui. O advogado, ele está envolvendo a cada um de nós, o advogado está unindo a gente nessa manhã. Não é só o provedor da nossa internet que está nos unindo nessa manhã, amém? É o Espírito Santo. E São Celestino, ele teve essa missão de, com um cajado de papa, ele proteger, ele guiar esse rebanho de Deus. Porque olha como diz no Salmo: quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. Então o Papa Celestino, ele veio dizer isso. Ele veio combater essa verdade, para que até o dia de hoje a gente fosse ensinado que nós precisamos louvar, que nós precisamos conversar com Deus. Ele conduziu esse rebanho, ele lutou no período que ele estava vivo. E olha como isso é verdade, olha como isso é fundamental. Na primeira leitura, em Isaías 14,
no versículo 17, vai dizer que os profetas e sacerdotes, eles andam à toa pelo país. O que significa isso? Vou dar um exemplo da nossa realidade. Imagine que médicos, eles não estejam trabalhando nesse momento. Eu não estou dizendo aqueles que são do grupo de risco, mas aqueles médicos, aquelas enfermeiras, que eles estão em casa à toa. Nesse momento, os médicos eles estão sendo úteis, trabalhando em suas funções, nos hospitais, nos ambulatórios, nas clínicas, nos postinhos, até dando aula também. Eu acredito que tem médicos sendo formados nos seus escritórios, nos seus quartos, nesse período de pandemia. E eu acredito. Então, os médicos eles estão sendo úteis nessa área, fazendo o que eles precisam fazer, zelando pela vida, fazendo tudo que ali é a humanidade, né? Aquilo que a função dele permite com que eles façam. O profeta e o sacerdote, eles não são diferentes. Eles precisam estar próximo de Deus. A função do sacerdote e do profeta é estar próximo, assim como os discípulos estavam lá no Evangelho. Os discípulos se aproximaram dele e falaram: explica-nos. Explica-nos. Então, essa heresia, essa ideia do pelagianismo, de que eu basta, ó, não tem fundamento. Não tem fundamento. Não tem. E aí, a gente vai perceber que a gente precisa estar em oração. Porque para o trigo não se confundir com o joio, ele precisa orar. Porque o joio, ele vai permanecer verde. O joio, ele não vai ficar dourado, ele não vai brilhar. O trigo, ele tem essa diferença. Eles vão crescer ali parecidos, mas vai ter um momento em que o trigo, ele vai virar para um lado. As suas, eu não sei o termo certo, mas ali, seu pêndulo, ele vai abrir e ele vai ficar dourado. E quando o sol bater, quando aquela manhã chegar, quando o dia chegar, a gente vai reconhecer quem é trigo, quem é joio. E para a gente não se confundir que nós somos joios, a gente precisa orar. A gente precisa estar próximo, falar: Senhor, explica. Porque nós fazemos parte desse rebanho que vai celebrar de geração em geração. Aquela luta que São Celestino teve lá atrás foi para que hoje nós estivéssemos aqui online e falando sobre intimidade, falando de proximidade, falando de relação com Deus. Na primeira leitura, o povo de Deus estava vivendo um período difícil. O povo de Deus estava vivendo um período em que eles se afastaram. Mas eles reconhecem. Eles entram em oração. Olha o que eles dizem no versículo 20. Jeremias 14, versículo 20. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra ti. É só em oração que a gente percebe o nosso erro. É só em oração. É só debruçados na palavra, como vocês estão fazendo nesse momento, que a gente percebe aonde a gente está errando. A gente sai desse estado de ficar à toa, andando sem rumo, vivendo um dia após o outro sem rumo, sem projetando um algo a longo tempo. É tendo intimidade, é tendo falando assim: Senhor, explica-me. Me faça entender esse período que eu estou vivendo da pandemia.
Me faça entender, Senhor, essa realidade que tanto está me sufocando. Porque tem um período em que essas heresias são lançadas, tem um período da nossa vida que a gente fica sufocado. Tem um período que o joio, ele vai sufocando o trigo. Pode ser isso mesmo que você está passando, minha irmã. Você pode lembrar de algum irmão, de alguma irmã que está vivendo esse período de sufocamento. Mas como um pastor que tem o seu cajado, aquela parte mais circular, ele tem aquilo ali para poder guinchar a sua ovelha, para poder proteger, para retirar daquela situação. Mas nós precisamos nos colocar em posição de ovelhas. Nos colocar em posição de rebanho de Deus. Então, já partindo para a oração da Alexio Divina, eu te convido a você fechar os teus olhos e ir dizendo ao Senhor de que você faz parte do rebanho dele. Dizendo ao Senhor que a sua família faz parte do rebanho. Diga a ele, apresente ele também a sua pastoral, o seu movimento. Se coloque parte desse rebanho. E esse rebanho tem como pastor São Celestino, que lutou pelas verdades de Cristo, lutou pela verdade da igreja, para que nós mantivéssemos essa relação, essa intimidade, essa proximidade com Jesus Cristo. Vai dizendo a ele, Senhor, eu me coloco nesse rebanho. E eu também reconheço que há pecados em minha vida, reconheço que às vezes na minha vida ando à toa, como sacerdote, como profetisa, como profeta, tenho andado à toa. Mas hoje eu não quero mais, Senhor, andar à toa. Assim como os teus discípulos, eu quero me colocar próximo de ti. Eu quero me colocar próxima de ti e entender a tua palavra, entender a situação que eu estou vivendo. Eu quero ouvir da tua boca, Senhor. Eu quero ouvir da tua boca as palavras de vida eterna. Eu quero ouvir da tua boca essa situação que nós estamos vivendo. Que venha de ti, Senhor, as palavras de conforto. Que venha de ti, Senhor, esse alívio. Que o joio que está ao meu redor, que está ao nosso redor nessa live, ele seja lançado ao fogo no tempo certo. Que esse joio, ele seja levado para longe de mim, no tempo certo. Meu irmão, minha irmã, eu te convido que durante o dia você possa identificar essas coisas que estão te sufocando. Que você possa identificar aquilo que tem te afastado, aquilo que tem te deixado à toa na sua realidade como mãe, como dona de casa, como empregado,
como um pai, como um jovem. Você que participa de algum ministério, de algum movimento na igreja, sim, nós estamos vivendo esse período de isolamento. Talvez a sua pastoral, o seu ministério, ele realmente esteja com as atividades pausadas. Mas há uma eleição na tua vida. Há uma eleição em que você é fundamental no seu ministério. E a gente não está parado, não. A gente não está à toa, não. Só em você fazer uma oração pelo seu coordenador, fazer uma oração pelos seus irmãos de comunidade. Você não está mais à toa. Você está nesse contato com o Senhor. Com certeza tem algum irmão nosso da nossa comunidade passando por esse sufocamento de joio. Mas hoje nós conseguimos celebrar. Hoje nós conseguimos louvar a Deus. Até mesmo por esses joios estar ao nosso redor. Identifique esses joios e apresente a Deus. Apresente a Deus aquilo que te sufoca. Mas é primeiro a gente enxergar com quem a gente está lutando, não é verdade? Então que o Senhor ele possa fazer do nosso dia, ele possa fazer da nossa vida um testemunho. Possa fazer sinal. Possa fazer da nossa vida uma luz para os nossos irmãos. Eu também quero pedir aqui, pela intenção da irmã, pela cirurgia do diácono José Geraldo Bregunci, que o Senhor possa estar tendo misericórdia dessa situação e que a vontade dele possa ser realizada na vida do diácono e de tantas outras pessoas que estão hospitalizadas, que estão internadas, que estão vivendo esse sufocamento. Que a tua misericórdia possa cair, Pai, sobre as nossas vidas. Que essa palavra possa fazer sentido na tua vida, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça de identificar cada coisinha, cada joio que está ao seu redor. E mesmo assim você consiga louvar o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia e que Deus abençoe.